Cinturinha de pilão? Isso a Lady Pi não tem. E adivinha, durante a consulta, a tutora dela descobriu que a cachorrinha sem raça definida está com 20% de gordura corporal a mais. A gente tem que ficar de olho nela, senão ela quer pegar tudo. E dá para imaginar que ela já esteve abaixo do peso ideal? Lady Pi foi resgatada pela Marcela, no Paraná, e desde o ano passado vive em Campinas. O histórico dela é que ela tinha uma casa anterior que ela era maltratada. Então ela perdeu os olhinhos, e aí ela foi de encontro a gente e ficou lá, sendo alimentada, sendo cuidada, e acabou adotando a nossa casa. A gente estava em Turvo, em Paraná, e aí, como eu saí do meu antigo trabalho e vim para Campinas, aí eu trouxe ela. Você sabia que esses quilinhos a mais podem desencadear uma série de doenças no animal? E que esse excesso de peso pode até diminuir a expectativa de vida do bicho? Pois é. No Brasil e no mundo, estima-se que cerca de 40% da população total de cães e gatos é obesa. E essa realidade preocupa. A Bruna é veterinária especializada em nutrologia animal e explica que obesidade é considerada uma doença. Então, a obesidade, a definição dela é quando a gente tem um excesso de gordura corporal, né, que é suficiente para prejudicar as funções fisiológicas do organismo, né? Então, hoje a gente sabe que a obesidade ela vai abrir porta, né? Ela vai favorecer o aparecimento de mais de 20 tipos de doenças, né? Então, a gente tem que pensar aí nas doenças cardiovasculares, as doenças endócrinas, doenças locomotoras e também o câncer, tá? A obesidade é um fator que predispõe ao aparecimento de câncer. Mas, afinal, o que provoca a obesidade em animais? A gente vai ter aí um quadro de obesidade quando a gente tem uma ingestão energética maior que o gasto calórico, né? Então, hoje, como a gente tem uma oferta muito grande de petiscos, a questão da alimentação está muito ligada também ao agrado, né, ao animal. Esses animais, eles estão sujeitos aí a consumir muito mais calorias do que deveriam, né? E um outro fator importante também é que às vezes a gente pensa que é só um pedacinho, né? Mas para o cão isso já pode fazer muita diferença, né? Então a gente tem aí um aumento de ingestão energética e também a gente tem uma população bastante sedentária, né? Que faz pouco exercício. Aí a gente tem a combinação que leva à obesidade. A veterinária ainda comenta que gordura não significa gostosura. E ainda explica como saber se o animal está acima do peso. A vista de cima, né? Olhando o animal de cima, ele precisa ter uma marcação de cintura. Olhando de lado, né, fazendo uma vista lateral, ele precisa ter uma marcação de reentrância abdominal, né? Então, depois que finaliza a parte do tórax, a gente tem uma reentrância para a parte do abdômen. E outros pontos que a gente palpa também são as costelas e as outras proeminências ósseas, como os ossos da pelve e os ossos da coluna vertebral. Confirmada a obesidade, é hora de começar o regime. Quando a gente tem um animal em sobrepeso ou obeso, é necessário que a gente faça uma avaliação. Por quê? Não é simplesmente a gente reduzir a quantidade de comida, né? Os alimentos comerciais, eles estão formulados para uma situação que a gente chama de manutenção. Então, o alimento ele está formulado para atender às necessidades nutricionais de um animal saudável em peso ideal, né? A partir do momento que a gente tem um animal em sobrepeso ou obeso, a gente vai precisar utilizar alimentos específicos. Tá? Isso pode ser feito tanto com os alimentos comerciais, que são as rações, né? E também a partir de uma avaliação de um médico veterinário nutrólogo, pode ser feita as formulações de dietas caseiras, que popularmente o pessoal chama de alimentação natural, mas precisa aí de uma orientação do médico veterinário. E não fique com dó, o bichinho não vai passar fome. Os alimentos voltados para o emagrecimento, eles já pensam nessa questão, né? Então, geralmente, eles têm uma redução do teor de gordura
para que esse alimento ele fique com menos densidade calórica. Então, eu vou ter um alimento na mesma quantidade, só que com menos energia. E também a gente tem algumas outras coisas que a gente visa no emagrecimento, né? Uma dieta rica em fibras, uma dieta rica em proteínas. As fibras, elas vão ajudar bastante na questão da saciedade também. Então, os alimentos específicos para isso já são pensados nessa questão da saciedade. Diferente de a gente pegar uma ração comum, né, a ração de manutenção, e reduzir somente a quantidade. Nesse caso, o animal pode passar fome e, pior ainda, ele pode ter uma desnutrição, porque a gente está dando menos quilocalorias, mas a gente também está diminuindo o aporte de nutriente necessário para que ele fique saudável. E a dúvida que muita gente tem, a Bruna responde: castração engorda mesmo o animal? A castração ela é um fator de risco para a obesidade, porque a gente vai ter diminuição do metabolismo basal, então esse animal tende a ficar mais sedentário e a gente vai ter também algumas alterações hormonais que regulam a questão de apetite. Então, geralmente a gente vai ter um animal que vai ficar com mais apetite e mais sedentário. Aí, se a gente não controlar de fato a quantidade de alimento, não entrar com um alimento específico, esse cão ou esse gato pode sim ficar obeso secundário à castração. Com isso, tutor, atenção! O pet não pode escolher o quanto vai comer e se mexer. Uma vida saudável depende de você.